Fala aí pessoal, Gabriel debugando isso aqui, bem-vindos a mais um vídeo de tecnologia. E no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de orientação a objetos. Então pessoal, a gente vai ver hoje, no vídeo de hoje, polimorfismo, agregação e composição. Sendo assim, fiquem comigo até o final do vídeo, que vai ter muito conteúdo legal e que eu vou precisar da ajuda de vocês em alguns momentos do vídeo. Se gostarem do vídeo, se inscrevam no canal, compartilha, curta, mandem para seus amigos, que me ajuda demais na divulgação do canal. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bom, vamos lá pessoal. Primeira coisa que vocês vão ver aqui vai ser a nossa classe main, né, que a gente está criando desde o início, desde a instalação. Esse cara aqui, a gente vai ter a parte de estruturas de decisões, estrutura de repetição. A gente começou a ver as classes, né? Então a gente fez toda a parte ali de herança. Então a gente tem a nossa cidade e aí o endereço herdou de cidade as características, e aí foi o que a gente viu de conceituação no vídeo passado. O que eu vou fazer com vocês hoje? Eu vou entrar na parte de polimorfismo, agregação e composição, como falei no início do vídeo. Então, a primeira coisa que vocês vão ter na cabeça é que o polimorfismo, ele nada mais é que uma classe comportando-se como outra em determinados momentos. Ah, Gabriel, mas como é que isso se dá? Tá, vou fazer um exemplo aqui e mostrar para vocês. A gente tem pessoa, né? Vamos dizer que a minha classe pessoa, ela também vai herdar na classe cidade, beleza? É óbvio que não é recomendado, né? Não está fazendo sentido aqui a pessoa herdar da classe cidade, mas vamos fazer uma hipotética, né? Que aqui a nossa pessoa vai herdar da classe cidade. Então, se você me perguntar assim, vamos imaginar o seguinte cenário aqui, né? O que seria o polimorfismo? O polimorfismo é uma classe se comportando como outra. Tá, mas como é que é isso na prática? Vamos supor que aqui a gente tem cidade, né? Cidade está sendo herdada por pessoa e sendo herdada por endereço. Você concorda que eu posso falar que o pai de pessoa e o pai de endereço é a classe cidade? Concordo, né? Então, se a gente faz que a cidade é pai de endereço, é pai de pessoa, a minha classe pessoa e endereço também pode ser uma classe cidade. Ficou confuso, né? Vamos ver aqui na prática. Então, eu vou fazer o que? Aqui eu já instanciei a classe endereço, né? Da aula passada. Então, eu vou instanciar uma classe pessoa. Tá? Igual a new pessoa. E aqui ele vai pedir o nome da cidade e o nome do estado. Eu vou colocar cidade Porto Ferreira, vou colocar minha cidade aqui, né? E no estado eu vou colocar São Paulo. Maravilha? São Paulo não, São Paulo. Beleza. Aí o que eu vou fazer com esses dois caras? Eu vou criar uma lista de cidade. Então vamos lá. Cidade é igual a new cidade. E aí, na verdade eu não criei uma lista, né? Vou ter que criar a lista, vou fazer assim, ó. List, né? Eu já mostrei aqui no canal como a gente cria a lista. A gente bota aqui, é igual a new list de cidade. Maravilha? A gente criou aqui a cidade. Feito isso, a gente pode fazer o seguinte. Cidade.add endereço, cidade.add pessoa. Vocês viram que não deu nenhum erro? Por que isso aconteceu? Porque é o polimorfismo. É simples, todo mundo fica, polimorfismo é uma classe, blá 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 blá. Então, polimorfismo é simplesmente isso. Você tem um pai, bota isso na cabeça, você tem um pai, as classes que herdam desse pai, elas podem se tornar a classe pai em algum momento. Isso é polimorfismo, é uma classe se tornando a outra. E no momento que ela se torna a outra, ela vai ter as características da outra classe. Ou seja, se eu vim aqui, por exemplo, cidade 0, que
vai ser aonde vai estar o meu endereço, eu consigo acessar as informações apenas que eu tenho em cidade. Então, nome da cidade, nome do estado e número do CEP, que aí são esses caras aqui. Eu não consigo fazer com que ela se comporte como uma classe de endereço. O que eu posso fazer, e aí é o interessante também do polimorfismo, é fazer às vezes assim, ó, endereço 1 é igual a cidade, aí eu, cidade 0, para eu sei onde está a minha cidade que tem a raiz dela como classe endereço, e aí eu faço endereço request. Aí sim eu posso fazer isso, tá certo? E aí agora essa minha classe, ela retorna esse meu objeto, né? Ele vira endereço novamente, tá? Aí a gente já tem as coisas aqui da classe endereço. Mas é simples, é isso. A orientação a objetos em questão de polimorfismo é isso, é uma classe virando outra classe. Quando acontece isso? Somente quando essa classe herda propriedades de outra. Então, vamos supor, eu tenho uma classe lá que é pessoa, tá? Pessoa comum, uma pessoa comum. E aí essa pessoa, quero criar outra classe que chama jogador. E aí, o jogador herda as características de pessoa, tá? Então, eu estou falando de herança. O jogador herdou essas características de pessoa. O que eu vou fazer ali? O jogador, ele pode ser uma pessoa ou ele pode ser um jogador, porque ele tem as características de pessoa e ele tem as características de jogador. É a mesma coisa que a gente tem aqui, polimorfismo. Uma classe pode virar outra classe, mas essa outra classe tem que ser a classe que ela herdou as características. Quando a gente usar no dia a dia, fica mais claro. Segunda coisa que eu falei que eu ia mostrar para vocês é a agregação. O que seria a agregação? Vamos lá. Quando a gente tem dois objetos, tá? Aqui vou usar endereço como exemplo. A gente pode ter dois tipos de associação entre os objetos. A primeira seria a agregação e a segunda a composição. A agregação em si nada mais é que quando você tem um objeto dentro de uma classe de outro objeto, só que ele é independente, ou seja, a gente não instancia ele dentro dessa classe, a gente instancia fora dessa classe e envia ele aqui para dentro. Vou fazer um exemplo. Pessoa. Vou fazer o prop, né? Prop, tab, já ensinei vocês o mais simples, né? Mais fácil. E esse cara aqui vai ser do tipo pessoa e ele vai ser a pessoa, o endereço. A pessoa do endereço. E aí eu vou falar aqui que this ponto pessoa do endereço é igual a pessoa do endereço. E aí eu vou receber aqui em tipo pessoa e endereço. Maravilha? O que vai acontecer? Eu vou pegar, simplesmente, vou instanciar a minha classe endereço, vou colocar ela aqui para baixo, né, porque é por ordem de execução. E aí eu vou passar a minha pessoa. E aí ele vai cair aqui, vai vir e vai instanciar a pessoa. Notem que endereço, pessoa... Ah tá, é porque ele está indo no de baixo, né? Eu tenho que ir no de cima que só tem dois parâmetros. Notem que a minha pessoa, que é o meu outro objeto, ele existe fora do endereço. Então eu consigo vir aqui por fora e falar pessoa, ponto nome, ponto idade e dar um imprimir na tela. Ele existe fora da minha classe de endereço. Então isso é agregação. Quando a gente tem anotem aí, quando a gente tem um objeto que é instanciado dentro do outro, tá? Que ele é utilizado dentro do outro, mas que esse objeto ele fora do endereço, fora da classe. Cortar essa parte. Vamos lá então. Coisa mais simples para vocês guardarem o que é uma agregação. A parte existe sem o todo. Maravilha? A parte existe sem o todo. É isso. Basicamente é isso. Mas o todo
não existe sem a parte. Show? Aqui, se eu tirar, por exemplo, esse segundo construtor, eu só consigo criar um endereço se eu tiver a pessoa. Então, é uma agregação. Agora, se eu fizer isso aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Tirar essa pessoa daqui. Vou tirar ele daqui. Tirar do meu construtor. Cair fora do construtor. E fazer essa instância dentro do meu endereço, eu tenho a composição. Simples, né? Fácil. Então, a composição nada mais é que a parte não existe sem o todo e o todo não existe sem a parte. É um complementando o outro. Agora, na agregação, eu tenho a pessoa lá por fora. Então, eu consigo acessar o objeto de pessoa por fora sem precisar instanciar, sem depender da minha classe para gerar essa instância. Então, basicamente é isso. Vamos recapitular o que a gente viu nesse vídeo, então. A gente viu polimorfismo, que é uma classe. A partir do momento que ela herda de outra classe, ela ganha as características daquela classe. Maravilha. E aí a gente pode fazer com que uma classe tenha características de outra e ela possa ser utilizada de outras formas. Qual foi o exemplo que eu usei? Endereço e pessoa herdavam de cidade e ambas as duas classes poderiam se tornar uma cidade em algum momento. Isso é polimorfismo. E eu poderia também retornar elas à forma original. Então eu poderia retornar endereço para endereço, pessoa para pessoa, mas não misturar. Maravilha? Porque elas herdam de cidade. O segundo conceito que a gente viu aqui foi o conceito de agregação. Então, a parte existe sem o todo, mas o todo não existe sem a parte. Então, eu preciso passar o objeto no meu construtor, no momento que eu estou instanciando a minha classe, para dentro da classe, porque ela pede que eu tenha esse objeto lá dentro dela. Maravilha? Mas eu posso manipular esse objeto por fora da classe. E agora a terceira parte que eu mostrei para vocês aqui de orientação a objeto foi a composição. E a composição nada mais é que o todo não existe sem a parte e a parte não existe sem o todo. Então eu preciso que a minha classe ela instancie o objeto dentro dela. Beleza, galera? Então é isso. Fechamos, vimos hoje a parte de orientação a objetos, então tá fechada. Tá fechada a parte de orientação a objetos, não vai ter mais nada que eu vou precisar passar para vocês nesse sentido. Então, os próximos vídeos aqui do canal vai estar com vocês agora na visual do C Sharp, então a gente vai fazer um CRUD. No próximo vídeo a gente vai fazer um CRUD completo, então eu vou mostrar a persistência desses dados no banco de dados. A gente vai fazer a montagem do nosso CRUD em MVC, então Model View Controller, que é um conceito de programação. É óbvio que assim, se eu fizesse só uma aula para explicar MVC ia demorar demais. Então hoje eu vou explicar programando para vocês, então a gente vai fazer a próxima aula nesse sentido, nesse escopo. E aí a gente caminha para outras coisas. Depois a gente vai para o web, a gente vai vendo, vai explorando novas tecnologias. Tem os shorts também aqui que estão bem legais. Eu estou trazendo alguns shorts meio dinâmicos para vocês, dando algumas dicas a respeito de programação. Beleza, galera? Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Se você curtiu, se inscreva no canal, compartilha, curta, manda para seus amigos, comenta aí embaixo. Fiquem na paz, fiquem com tecnologia e até a próxima.